das pessoas que se intitulam cristãos em relação a viverem a vida. E essas pessoas vivem as suas vidas como um soldado que vai para a batalha totalmente despreparado, sem arma, sem treinamento, e a única certeza daquele soldado é o tempo que ele vai morrer, né? 30 segundos, 40 segundos, quanto tempo ele vai resistir no campo de batalha, sem defesa, sem treinamento. E é isso que a gente encontra no livro de Oséias, quando está escrito que o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Não está escrito na Bíblia que o povo perece porque falta unção, o povo perece porque falta sorte, o povo perece porque não teve oportunidade de repente nascer em uma família rica. Não, o povo perece porque falta conhecimento, conhecimento de Deus, conhecimento da vontade de Deus, conhecimento do plano de Deus, conhecimento da criação de Deus. Qual o motivo disso tudo? Por que nós estamos aqui? Será que Deus nos criou simplesmente para que a gente comesse, bebesse bem, fizesse algumas coisas que a gente goste e depois simplesmente a gente deixasse essa terra? Será que esse é o objetivo de toda a criação? A Bíblia nos diz que não. Mas muitas pessoas têm vivido a sua vida simplesmente para a satisfação dos seus próprios deleites. Eu quero um bom emprego, eu quero uma família que me ame, eu quero ter uma vida digna. Sim, esse é o propósito da criação de Deus. E é isso que a gente descobre no sofrimento. No sofrimento, naquilo que a gente tem chamado aqui de a noite da alma, é justamente o momento onde a gente mais percebe a proximidade de Deus e percebe também qual é o real plano de Deus na vida dos seus eleitos. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que nós sejamos refeitos, não agora a imagem de Adão como no começo, mas a imagem de Cristo Jesus, o Filho perfeito de Deus. E a Bíblia nos mostra que só existe uma forma de sermos aperfeiçoados: através de muitas provações, através de muitas tribulações compete que sejamos salvos, como Paulo exorta os irmãos no livro de Atos. Em Tiago diz que a tribulação ela produz perseverança, e a perseverança ela precisa ter uma ação completa para que sejamos perfeitos e íntegros, em nada faltosos. Essa é a certeza das Escrituras. Por isso, meus irmãos, nós estamos estudando o livro de Lamentações. Durante muito tempo, Deus separou dois profetas, por assim dizer, o profeta Isaías e o profeta Jeremias, que profetizavam, alertando o povo que se arrependesse, que se voltasse a Deus, que deixasse de lado as suas abominações e que se rendesse ao Deus verdadeiro em obediência e sujeição. Mas aquele povo não ouviu, e o Senhor mandou então o juízo para eles. Vieram, o povo adversário dominou ele, destruiu os muros, destruiu o templo, levou o povo de Deus cativo em direção à Babilônia. E essa era a realidade que Jeremias estava vendo quando ele escreveu o livro de Lamentações. E nós já estudamos os capítulos 1 e 2, e hoje nós iremos meditar no versículo 3. E no capítulo 3, e o sermão de hoje nós intitulamos de Ainda há Esperança. Diga para o seu irmão: ainda há esperança. Amém? Ainda há esperança. É por isso que nós estamos aqui, porque a esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Sabe, nós estamos aqui na igreja não porque nós esperamos dos outros, porque maldito o homem que confia no homem. Nós estamos perseverando na igreja porque nós esperamos no Senhor. Toda a nossa esperança, ela vem do Senhor. Por isso, nós vamos ler a partir do versículo 1 do capítulo 3, acompanhe comigo. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras ele devolveu
Deveras ele volveu contra mim a mão, de contínuo, todo dia, fez envelhecer a minha carne, e a minha pele despedaçou os meus ossos. Edificou contra mim, e me cercou de veneno e de dor, fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre. Cercou-me de um muro, e já não posso sair. Agravou-me com grilhões de bronze. Ainda quando clamo e grito, Ele não admite a minha oração. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por esse momento, Senhor, por esse momento de estarmos reunidos em Teu nome, Senhor Jesus, para aprender de Ti, que é manso e humilde de coração. E sabemos que assim encontraremos descanso para a nossa alma. Que seja assim no dia de hoje, Senhor. Que a Tua palavra traga exortação, mas traga também consolo. Que a Tua palavra nos corrija, Senhor, e que a Tua palavra nos guie pela direção certa, para que nós possamos continuar seguindo a jornada que nos foi proposta, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Eu quero que vocês abram comigo, irmãos, no livro de Provérbios, Provérbios capítulo 1. Provérbios capítulo 1, a partir do versículo 23, diz o seguinte: Atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outro o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Amém? Mas porque clamei e vocês recusaram, porque estendi a mão e não houve quem atendesse, antes rejeitasse todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão, também eu me rirei da vossa desventura, e em vindo o vosso terror eu zombarei. Em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como o redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia, então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não hão de me achar. Perceba a realidade que existe aqui. Existe um povo que é repreendido por Deus, mas que é convencido pelo Espírito Santo de Deus a fazer a vontade de Deus. Devemos ser nós esse povo. Devemos ser nós que somos cristãos. Quando formos repreendidos pelo Senhor, precisamos estar atentos a essa repreensão, de maneira que essa repreensão nos leve a obedecer ao Senhor e nos aproximar dEle. Mas ele diz que existe um outro grupo de pessoas que são aqueles que ouvem o Senhor clamar, o Senhor chamar, mas constantemente eles se opõem a Deus, eles se colocam contra a vontade de Deus. E o Senhor diz para esse grupo de pessoas: vocês vão clamar, mas eu não vou responder vocês. Vocês vão se desesperar e eu vou rir de vocês nesse dia. É uma face do Senhor que muitas vezes a gente desconhece, mas ela está na Bíblia e a gente precisa conhecer. Sabe, meus irmãos, muitas pessoas acham que simplesmente eu posso viver a vida do jeito que eu quero, e quando eu me desesperar, então eu aceito a Jesus, e aí está tudo ok. Primeira coisa, Jesus não pediu que você aceitasse Ele disse que você obedecesse a Ele. Porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? Muitos naquele dia farão milagres, profetizarão, expulsarão demônios, mas o Senhor vai dizer: aparta-te de mim, eu não os conheço, vocês que praticam a iniquidade. Por isso, meus irmãos, a grande segurança do cristão, aquilo que nos faz ter certeza do nosso caminho, é justamente a correção do nosso Pai. Pois qual é o pai que não corrige o seu filho? E nesse momento de lamentações, o que nós estamos vendo não é a punição de um Deus tirano, mas é a correção de um pai amável para com os seus filhos que insistiram em não obedecê-lo. E agora, na visão nossa, Jeremias vê da seguinte forma: eu sou o homem que viu a aflição pela vala do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz,
Quando ele diz que ele me fez andar em trevas e não na luz, não está falando que Deus levou ele para pecar, ou que Deus levou ele para fazer coisas ruins, mas muito pelo contrário, está dizendo que Deus trouxe juízo para essas pessoas, como nós vemos no comportamento do apóstolo Paulo em 1 de Coríntios capítulo 5, em relação ao homem que estava na igreja, mas que insistia em pecar, e a sentença que foi dada para esse rapaz foi que seja entregue a Satanás, para que o corpo dele sofra e a sua alma seja salva naquele dia. 1 de Coríntios capítulo 5. É o que nós temos visto aqui. Nós vemos a mesma ação de Deus em relação a Jó, como Deus permite que Satanás toque em Jó, para que Jó aprenda e amadureça no conhecimento de Deus. E no final do livro de Jó, ele diz: eu conhecia Deus de ouvir falar, mas depois de todo esse sofrimento e provação, agora eu estou num lugar muito melhor, porque os meus olhos contemplam o Senhor. É isso que nós lemos aqui. O Senhor está corrigindo duramente o seu povo, como está escrito, se eu não me engano, no Salmo de número 118, o Senhor me corrigiu duramente, mas não me entregou à morte. É isso que a gente vê Deus fazer com os seus filhos. Por isso nós estamos aqui. A maioria de nós tem padecido muitas lutas e sofrimentos. Mesmo aqueles que levam o Senhor na brincadeira, essas pessoas têm sofrido. Pois a Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem plantar, o homem irá colher. Então ele diz: deveras ele volveu contra a minha mão, e de contínuo, todo dia. Sabe, ele sabe que essa correção que está vindo sobre o povo não vem de outra pessoa senão de Deus. Sabe, é irracional o que nós vemos na maioria das igrejas hoje em dia, aonde na maioria das igrejas a culpa de tudo que dá errado é do diabo. Então, por exemplo, você não pagou a conta de luz, e aí chegou o pessoal da Coelba e veio cortar a sua luz. Foi o diabo. Não foi não, meu filho, foi que você não pagou mesmo. Você passa o ano todo comendo gordura, e aí quando chega no final do ano, as suas veias do coração estão todas entupidas. Olha o diabo querendo me matar. Não, meu filho, você está com a veia entupida porque você comeu. A pessoa vai fazer um roubo, aí ela toma um monte de tiro, vai para o hospital e chega lá, o diabo está querendo levar a minha vida. O diabo está querendo levar a sua vida. Quem foi que foi roubar? Quem foi fazer coisa errada? De que se queixa o homem a não ser dos seus próprios pecados? Sabe, nós precisamos aprender a reconhecer isso. Aprender a reconhecer as nossas falhas. É tão fácil enxergar o pecado na vida do outro, mas na nossa vida é tão difícil. Para enxergar o pecado na minha vida só através da luz do Espírito Santo. É por isso que o verdadeiro crente, aquele que tem o Espírito Santo, uma das características principais dele é que ele sabe que é pecador. Ele reconhece os seus pecados e ele está lutando contra eles. É impressionante, e a gente vê isso cada vez mais na igreja, como a culpa é sempre do outro. Não, eu fiz isso porque fulano fez isso. Não, eu agi assim porque fulano fez aquilo. Aconteceu assim e aquilo. Meu filho, reconheça a sua falha. Sabe, mesmo as pessoas que estão nos fazendo mal, mesmo as pessoas que nos odeiam, elas não têm culpa dos nossos pecados. A culpa do meu pecado é minha. A Bíblia diz: se uma pessoa me bater na face direita, eu tenho que oferecer a esquerda. A Bíblia diz que eu tenho que orar por aqueles que me perseguem, que eu tenho que amar aqueles que me odeiam. E se eu não faço isso, eu estou pecando. Eu não posso justificar o meu pecado no pecado do outro. Eu preciso tratar do meu pecado e deixe que o outro trate do pecado dele. E é por isso que o livro de Lamentações nos mostra esse relacionamento de Deus com os seus em relação a tratar o pecado. E a primeira coisa é a gente entender que se nós estamos em uma posição desagradável, a culpa não é de Deus, a culpa não é do diabo, a culpa é nossa. Sabe, quando Davi foi confrontado através do profeta Natã, e o profeta Natã demonstrou a Davi que ele havia adulterado, que ele havia mandado matar Urias,
Davi não disse: foi o diabo. Foi o diabo que botou aquela Betseba na minha frente, eu não queria fazer nada daquilo. Foi o diabo que me deu a ideia de mandar Urias para frente de batalha. Eu jamais faria isso com um homem como Urias, que era uma pessoa um soldado tão valente. Não, Davi disse: eu pequei, a culpa é minha, Deus, me perdoa. Essa é a atitude de um cristão. Mas infelizmente, meus irmãos, na maioria das vezes a igreja está cheia de pessoas que são ótimas em dar desculpa. A culpa é sempre do outro. É sempre do outro. Meus irmãos, se o outro pecou, deixe que Deus corrija o outro. Se preocupe com o seu pecado em primeiro lugar. Se de fato você quer fazer a diferença na vida dos outros, você precisa tomar cuidado primeiro da sua vida. Como está escrito: toma cuidado de ti mesmo e da doutrina, para que você seja salvo e também aqueles que te ouvem. Fez-me envelhecer, fez envelhecer a minha carne, a minha pele, despedaçou os meus ossos, edificou contra mim. Sabe, meus irmãos, é importante a gente entender que nem todo problema de saúde é por causa de uma correção de Deus. Alguns problemas de saúde, eles vêm na nossa vida como parte de um plano de Deus. Talvez a gente muitas vezes não entenda, mas alguns problemas na nossa vida são em virtude de pecado. Uma das formas que Deus tem de nos disciplinar pelo nosso pecado é tocando na nossa saúde. Por isso, meus irmãos, é tão importante a gente analisar a nossa própria vida. O que foi que eu fiz para trazer sobre mim a ira de Deus? Será que eu estou sendo amigo do mundo? Será que eu estou tendo um Deus que é o meu próprio ventre, como está escrito em Filipenses capítulo 3? São as pessoas que são inimigas da cruz de Cristo. Por quê? Porque o Deus deles é o próprio ventre. Eles fazem o que quer, na hora que quer, do jeito que querem. Essas pessoas não têm um Deus. Por quê? Porque quem tem Deus faz o que Deus quer, na hora que Deus quer e do jeito que Deus quer. Mas aqueles que são seus próprios deuses, eles determinam como viverão e eles buscam viver como eles querem viver, e ponto final. E se a vontade dele for igual a de Deus, ótimo. Se a vontade dele for diferente da de Deus, não quero saber da vontade de Deus, eu quero saber da minha vontade. Por isso, meus irmãos, a gente precisa ver como nós estamos diante de Deus. Examine-se o homem a si mesmo. Examine você hoje. Sabe, muitas pessoas, a maioria das pessoas chega até mim e diz assim: pastor, é porque eu ainda não estou conseguindo ser cristão, sabe? Não, eu não sei como é então. Se você não está conseguindo ser cristão, você está fazendo o que aqui? Porque aqui é para quem quer ser cristão. Por exemplo, uma pessoa que vai para a escola, ela vai para a escola porque quer aprender. Alguém já foi para a escola porque não quer aprender? Quem não quer aprender, meu filho, não vai para a escola. Sabe, aquelas pessoas que fazem vestibular, que muitas vezes estudam um tempão para passar em universidade, por que ela está fazendo isso? Porque ela quer aprender. Então por que a pessoa está na igreja uma vez que ninguém botou uma arma na sua cabeça para você entrar aqui? Ninguém lhe obrigou a nada. Então se você está aqui, você precisa agir como tal. Você precisa agir como cristão, você precisa querer ser cristão. Porque senão, meus irmãos, não existe mais nenhum tipo de expectativa. Abra comigo, por favor, em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, a partir do versículo de número 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Então ele está dizendo, olha, agora, esse pleno conhecimento de Deus, ele não está falando de nada místico, ele está falando de uma coisa muito simples.
É o conhecimento da salvação através de Jesus Cristo. O conhecimento que os antigos não tinham. Aquelas pessoas que viviam no Antigo Testamento, eles não tinham ainda essa revelação. Cristo ainda não havia se apresentado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aquelas pessoas ainda sacrificavam animais. O próprio Senhor Jesus, a sua família, no 8º dia, levou lá 2 pombinhas como resgate do primogênito. Em toda Páscoa era levado um cordeiro para ser imolado. E esses rituais eram feitos com o objetivo de purificar o pecado do povo de Israel. Mas agora que a gente chegou ao pleno conhecimento de Deus, que pleno conhecimento é esse? Que é o sangue de Jesus que limpa os nossos pecados. Quando nós nos arrependemos e cremos nele, os nossos pecados são perdoados. Uma vez que a gente chegou a esse conhecimento e a gente insiste em pecar, já não resta mais sacrifício a fazer, a não ser a expectativa de um juízo, da ira de Deus que irá descer sobre aqueles que têm prazer na desobediência. Por isso, meus irmãos, o povo de Deus, ele serve ao Senhor com temor e tremor. Como está escrito mais adiante, horrível coisa é cair na mão de um Deus vivo. Sabe, o problema não é você cair na mão do diabo, porque você pode cair na mão do diabo e clamar pelo socorro de Deus e ele te socorrer. O problema é quando você cai na mão de Deus. O Senhor Jesus diz em Mateus capítulo 10, não tema aquele que pode matar o seu corpo e depois disso não pode fazer mais nada. Tema aquele que além de matar o corpo ainda joga a alma no inferno. É esse que vocês devem temer. É isso que o povo está sendo ensinado, que as nossas circunstâncias terrenas, elas são transitórias. Sabe? As nossas circunstâncias terrenas, elas não são o fato mais importante da nossa vida. O fato mais importante da nossa vida é como é que está a minha alma. Como é que está a minha alma hoje? Como é que está a minha posição diante de Deus? Sabe? Como é? Será que Deus tem se agradado? Será que quando Deus olha para mim lá do alto, Ele diz, eis o meu filho amado que me dá muito prazer? Ou Deus olha para mim irado, suportando com longanimidade os meus erros para o dia da ira? Como está escrito no livro de Romanos, existem 2 tipos de pessoas. Existem os vasos de misericórdia, existem os vasos de ira. Os vasos de misericórdia são aqueles que são disciplinados e transformados pelo Senhor. Os vasos de ira são aqueles que são suportados pelo Senhor até o dia determinado, onde o Senhor fará descer a sua ira, como Ele fez descer o dilúvio na época de Noé. Por isso nós precisamos ter todo cuidado, para que nós não venhamos a viver em inimizade contra Deus. Versículo 5, ele edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor, fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre. Cercou-me de um muro e já não posso sair, agravou-me com grilhões de bronze. Deixa eu lhe dizer uma coisa, não adianta você querer fugir da correção de Deus, não dá. Está escrito lá no livro do Apocalipse, que a porta que Deus fecha, ninguém abre. Não adianta você tentar abrir. O povo sempre tentou fazer as coisas do seu jeito. O homem obstinado sempre tentou fazer as coisas do seu jeito. Não, eu vou até Deus, mas eu vou a Deus do meu jeito. Às vezes você vai evangelizar algumas pessoas e assim, não, eu acredito em Deus, mas eu acredito em Deus do meu jeito. Sabe, esse negócio de dizer que é assim, não, eu não sou assim. Eu não sou como todo mundo, eu não sou uma ovelhinha que vai atrás de todo mundo. Eu tenho meu pensamento, então eu acredito em Deus do meu jeito. Eu falo, então, normalmente eu falo para essas pessoas, então do seu jeito você vai para o inferno. Porque só existe uma forma de chegar no céu, é do jeito de Deus. Jesus colocou da seguinte forma no Evangelho de João: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser através de mim. Por isso o Senhor cerca aquele povo, coloca muro e coloca grilhões, porque Ele está dizendo, você não vai sair, porque eu não vou deixar você sair.
Por exemplo, quando um pai coloca um filho de castigo e o filho diz: eu não quero ficar de castigo, está adiantando o quê? Nada, está de castigo. Sabe, é assim que Deus faz com o seu povo e com os seus filhos. E graças a Deus por isso. Graças a Deus nós temos um Deus que nos corrige. Uma das principais formas da gente demonstrar amor é a gente corrigir as pessoas que nós amamos. E a gente aprende isso com Deus. Nós olhamos muitas vezes para essa realidade do livro de Lamentações. Quando você vai olhar para a Bíblia e vai ver o que aconteceu com o povo, você fica muitas vezes assustado. Mas aquilo é amor. Amor para quem? Para com os seus eleitos. Como está escrito, Deus amou a Jacó e odiou Esaú. Os eleitos são amados. Os não eleitos não recebem o amor, mas recebem o reto juízo de Deus. Talvez você diga: mas eu acho isso tão injusto. Mas eu vou dizer, quem perguntou a sua opinião? Com certeza não foi Deus. Quem pode ser conselheiro de Deus? Se habilite, por favor. Quem pode dizer: Senhor, eu não estou aprovando muito esse plano, eu tenho um plano melhor para o Senhor? Não, meus irmãos, nós aprendemos e nos submetemos à realidade que Deus nos apresenta na sua palavra. Por isso ele diz: ele cercou-me de um muro e já não posso sair, agravou-me com grilhões de bronze. Ainda quando clamo e grito, ele não admite, ele não ouve a minha oração. A sensação dessas pessoas é de um aprisionamento, onde muitas vezes beira o desespero. E essas pessoas estão orando, mas o sentimento que elas têm é justamente: Deus não está ouvindo a nossa oração. Mas, meus irmãos, o povo está tendo esse tipo de reação justamente porque o povo, mais uma vez, não prestou atenção nas palavras que foram ditas pelo Senhor através dos seus profetas. Deus havia dito já que Ele enviaria esse povo para o cativeiro, mas que eles ficariam lá por um tempo determinado. Depois Ele os traria de volta. Sabe, é importante que a gente entenda que toda prova, ela tem começo, meio e fim. Não há prova, não há tentação que venha sobre nós que não possamos suportar. Toda tentação que vem sobre nós, ela é humana. E juntamente com a tentação, Deus envia também o escape, como está escrito em 1 de Coríntios. Por isso, meus irmãos, é importante que a gente tenha uma visão sempre bíblica acerca dos acontecimentos da nossa vida. Nós não nos desesperamos porque a nossa esperança está no Senhor. Muitas vezes pode parecer que o Senhor não está ouvindo as nossas orações, mas só está parecendo isso porque a gente não está agindo da forma correta. Porque o Senhor sempre está nos ouvindo. Versículo 8: ainda quando eu clamo e grito, Ele não admite a minha oração. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas. Fez-me como um urso à espreita, um leão de emboscada. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços, deixou-me assolado. Sabe, meus irmãos, essa é a correção de Deus. Hebreus capítulo 12, abram lá comigo. O livro de Hebreus, ele tem muito a ver com o que a gente está estudando, porque, como diz o próprio nome, Hebreus, o livro de Hebreus foi escrito para os cristãos que eram judeus, para que eles pudessem entender a velha aliança da forma correta, como todas as coisas se cumpriram em Cristo Jesus. Hebreus capítulo 12, versículo 6: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Meus irmãos, o açoite é uma correção muito dura. Não, tudo bem, Senhor, eu sei que o Senhor me ama e o Senhor vai me corrigir, então faz o seguinte, Senhor, me bota sentado de castigo. Não, Ele está dizendo, Ele açoita aos filhos a quem recebe. A correção do Senhor, nós sentimos ela como muito dura. Por quê? Porque a nossa carne está lá, é a nossa carne que sente essa correção. Paulo chega a dizer que ele muitas vezes tinha que esmurrar o próprio corpo para naquilo que ele pregava, ele mesmo não fosse encontrado reprovado. Por isso nós temos esse tipo de sentimento quando estamos passando pelas aflições e dificuldades.
Muitas vezes somos tentados a imaginar que Deus seria injusto. Mas Senhor, agora que eu estou lhe buscando, Senhor, o Senhor sabe que eu estou tentando fazer tudo certinho, e agora vem esse problema, como é que é isso, Deus? Meus irmãos, sejamos sinceros, a gente nunca está fazendo tudo certinho. A gente está assim, graças a Deus. Como disse o homem de Deus, John Newton, ele diz: eu não sou mais quem eu era, mas ele também admite: eu não sou quem eu deveria ser. Graças a Deus eu sou o que sou. Sabe, a gente não é mais quem a gente era, porque o Senhor nos resgatou, mas a gente não é quem a gente deveria ser. A gente tem sido a pessoa que a gente é, graças a Deus, mas se de fato Deus é na minha vida, eu preciso ser transformado. Um dos verbos que mais se repete em todas as Sagradas Escrituras, tanto no Velho Testamento quanto no Novo, é o verbo esforçai-vos. E é o que a gente menos vê na igreja: esforço. É impressionante como as pessoas fazem as coisas para Deus sempre em segundo plano. Eu vou para a igreja quando der, eu vou ofertar quando sobrar, eu vou ajudar o irmão depois que eu fizer primeiro as minhas coisas. Sabe, a ideia é que para Deus eu estou dando sempre o resto, quando a Bíblia nos ensina uma realidade completamente oposta. Ele diz: olha, se você não tem dado o que você tem de melhor para Deus, é melhor que você não dê nada. Abram comigo, por favor, no livro de Malaquias. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Malaquias capítulo 1. A partir do versículo 6: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos, e a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vocês dizem: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo para sacrificardes, não é isso? E o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta ao teu governador, acaso terá ele agrado de ti e te será favorável? Diz o Senhor dos exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas das vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesses debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos exércitos, e nem aceitarei da vossa mão a oferta. Perceba que o Senhor não aceita qualquer coisa. É a gente que pensa que Ele aceita qualquer coisa. É a gente que pensa que não, Deus sabe que eu estou fazendo o meu melhor. Você sabe que não está, e Deus também sabe. Sabe, é impressionante como nós somos rápidos em desculpar a nós mesmos, mas a gente não tem desculpa, irmão. Sabe, a nossa obrigação é dar o nosso melhor a Deus. Qual é o primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e com todo o teu entendimento. É esse o mandamento. Toda a força, toda a alma, todo o entendimento. Por isso a gente percebe hoje em dia que as pessoas querem buscar a Deus sem nenhum esforço. Quando a Bíblia diz: esforçai-vos, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, esforçai-vos. Sabe, o verbo ele é repetido e repetido e repetido. O Senhor vai falar com Josué, um homem escolhido, e ele vai dizer: esforçai-vos, sede valente. Mas muitas vezes a gente se sente em uma posição tão cômoda, onde é tão fácil a gente se desculpar. E eu estou falando isso principalmente de mim, meus irmãos. Eu sou ótimo em dar desculpa. Muitas vezes eu digo assim: hoje eu não vou não, o Senhor sabe, né? A barriga está doendo, e como é que é, as costas. Porque eu tenho, meu irmão, isso é uma coisa boa. Olha, coisa boa é você ficar doente.
Porque quando você fica doente, você não precisa mentir. Você diz, você sabe porque eu não fui? Porque eu estou com a pedra no rim. Ai, que coisa, a pessoa fica com pena de você. Não, você sabe por que eu não fui? Eu não fui porque eu estou com gastrite, esofagite, sabe? Eu não fui por causa disso. Eu não fui porque eu acordei com uma dor de cabeça, a cabeça parecia desse tamanho. Sabe, muitas vezes, meus irmãos, quando eu chegava e quando de manhã eu estava todo doído, eu falei, graças a Deus eu estou todo doído. Por quê? Porque agora eu tenho desculpa para não fazer as coisas. Eu não vou fazer isso porque eu estou todo doído. Mas a Bíblia diz uma realidade contrária. Você está todo doído, pronto, motivo melhor para você fazer as coisas. Porque pelo menos você vai demonstrar que você está dando tudo para Deus. Mesmo doente, mesmo sem condição, mesmo com condições adversas, você está fazendo o que deveria fazer. Nós não temos desculpa, meu irmão. Não existe desculpa para a gente. Deus deu uma ordem, a gente vai lá e faz, e acabou. É assim que a gente faz, porque a graça dele nos basta. É isso que a gente tem que pensar, e não ficar nos enchendo de desculpa, com esse sentimento de coitadinho. Pastor, sabe como é? É porque eu não consigo suportar, sabe? Meu filho, eu também não consigo. A minha vontade muitas vezes é fazer determinadas coisas que eu não quero nem pensar, mas eu tenho que domar a minha carne. Eu preciso suportar. Por quê? Porque é muito melhor obedecer do que sacrificar. É muito melhor obedecer a Deus do que depois ser corrigido pela mão poderosa dele. Por isso que a gente tem que tomar todo cuidado, para que na nossa maneira de viver religiosa a gente não nos veja agindo com hipocrisia. Mas a gente precisa ser sincero e oferecer tudo que a gente tem ao Senhor. Fechou os meus caminhos de pedras. Versículo 11 agora. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços, deixou-me assolado, entesou o seu arco e me pôs como alvo a flecha. Fez que me entrassem no coração as flechas da sua aljava. Fui feito objeto de escárnio para todo o meu povo, e a sua canção todo dia. Fartou-me de amargura, saciou-me de absinto, fez-me quebrar com pedrinhas de areia, os meus dentes cobriu-me de cinzas. Percebam que a gente está vendo aqui é a mais pura correção de Deus na vida dos seus filhos. Sabe, quando a gente olha para a vida de uma pessoa como o apóstolo Paulo, e a gente vê ele sendo esbofeteado por um mensageiro de Satanás, e quando ele vai buscar ao Senhor Jesus, o Senhor responde: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa em meio à sua fraqueza. E ele foi ensinado pelo Senhor que aquilo foi enviado para ele, para que ele não se ensoberbecesse. Então Deus diz o seguinte: olha, Paulo, eu não quero que você se ensoberbeça, as revelações que eu tenho lhe dado são muito grandes. Então é o seguinte, vou dar um presente para você. Um demônio vai ficar do seu lado, a tarefa dele é lhe dar um tapa na cara. Isso é o seu presente, viu, Paulo? Você percebeu como o Deus da Bíblia é totalmente diferente desse Deus Papai Noel que é ensinado aí fora? Sabe, o Deus da Bíblia, ele trata a sua alma como algo sério. Ele ama tanto você que ele não vai deixar com que você continue sendo a pessoa que você é. Porque a pessoa que você é má. Os seus desígnios são maus. As suas vontades carnais são perversas. E Deus precisa nos corrigir, porque Ele nos ama, porque somos seus filhos. Essa é a visão que a gente tem nesse livro, e não o contrário. Deus, Ele envia essas coisas, e muitas vezes, meus irmãos, a aprovação ela é meio mal educada. Eu me lembro que no começo era assim, sabe? A gente está indo agora fazer 4 anos, esse mês, dia 25, a gente faz 4 anos aqui, e no começo era mais tranquilo, porque a aprovação era educada. Você já viu esse negócio de senha? É igual caixa de banco, né? Você tem a sua senha e aí cada vez chama um. Então a dificuldade no começo era assim, tinha senha, a gente passava a prova numa área, vinha aqui, ó, era só nessa área. Depois que a gente passa determinado tempo com Deus, meu filho, a aprovação é mais educada, vem 3, 4 de vez, a gente diz, ó, vamos organizar essa coisa, vamos organizar esse negócio. Porque é isso, Deus não está nos amaldiçoando, enviando essas coisas, Ele está nos abençoando.
O crente verdadeiramente forte não é aquele que faz, mas é aquele que suporta todas as coisas. É por isso que Paulo diz lá em Filipenses 4: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sabe qual é a realidade que ele descreve ali? Ele passou por todo tipo de provação. Então ele diz: eu posso passar por todas as coisas em Cristo Jesus que me fortalece. Ele não estava dizendo que faria todas as coisas. Ele diz: eu posso suportar todas as coisas. Tudo que vier de lá para cá, eu sei que vem para me abençoar. Mesmo se for um naufrágio, mesmo se for uma prisão, mesmo se for um açoite, eu sei que está vindo para me abençoar. No livro de Atos, o apóstolo Paulo está em uma determinada cidade, e lá havia pessoas que tinham o dom da profecia, e elas disseram: olha, Paulo, você vai ser preso se você for para Jerusalém. E ele disse: eu já sabia, o Senhor me falou, mas eu não vou fugir disso, porque essa é a vontade de Deus, e a vontade de Deus sempre é boa, perfeita e agradável. Um dos lugares onde Paulo mais evangelizou, sabe onde é que foi? Em Roma, quando ele estava preso. Paulo estava morrendo de vontade de ir visitar a igreja de Roma. Como é que a gente sabe disso? Porque a gente prestou atenção quando o irmão João estava ensinando na carta aos Romanos, e ele ainda não terminou, ainda vai nos enriquecer com essa sabedoria. E lá Paulo descreve, quando escreveu a carta aos Romanos, ele ainda não conhecia, ele ainda não tinha visitado a cidade de Roma. E ele diz: eu estou com muita vontade de conhecer vocês aí. Só que Paulo não sabia que ele iria conhecer os romanos, mas como preso. Olha, Paulo não precisou gastar R$1 para chegar em Roma, foi levado como prisioneiro. Olha que coisa boa, tudo de grátis. Então a ideia é essa: a vontade de Deus vai se cumprir. De um jeito ou de outro, a vontade de Deus vai se cumprir. Por isso que é muito melhor se submeter a Deus e obedecê-lo do que tentar ir contra a vontade de Deus. Porque tentar ir contra a vontade de Deus, meus irmãos, é algo impossível. Algo que está escrito e a gente já estudou aqui: operando Deus, quem impedirá? Quem você acha que pode impedir? Tem um pessoal aí, que normalmente é o pessoal que não estuda direito a Bíblia, ele diz assim: olha, quem impedirá a vontade de Deus? Só você pode impedir o plano de Deus para a sua vida. É mesmo? Então minha Bíblia é diferente da sua, porque na minha Bíblia nem eu posso impedir o plano de Deus. Eu não posso impedir o plano de Deus. Será que num cabo de guerra entre a minha vontade e a vontade de Deus, qual é a vontade que vai prevalecer? É por isso que é tão importante estudar a palavra do Senhor, para que a gente se prepare para as coisas que estão por vir. Elas virão e nós precisamos estar preparados. Quando o Senhor Jesus prega o seu sermão profético, e a gente vê isso em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, quando o Senhor Jesus está falando sobre as últimas coisas, ele orienta o povo e ele diz: eu estou falando essas coisas para que vocês estejam preparados quando elas começarem a acontecer. Eu quero que vocês estejam preparados. Agora tem um monte de gente que vem para a igreja e diz assim: olha, eu vou obedecer porque eu sei que se eu obedecer não vou passar por problema nenhum. Como assim? O Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições. Está escrito na palavra do Senhor que todos aqueles que quiserem viver ou seguir os ensinamentos de Cristo sofrerão perseguições. Uma das bem-aventuranças que o Senhor Jesus nos declara em Mateus capítulo 5 é: bem-aventurados sois quando forem perseguidos e mentindo disserem todo tipo de coisa contra vocês, porque essas coisas fizeram com os profetas que vieram antes de vocês, e o galardão de vocês vai ser grande. Por isso que a gente tem que olhar para o livro de Lamentações com um olhar diferente. Não que a gente deseje a gente não deseja sofrer, mas a gente deseja ser corrigido por Deus. Todos os dias, quando nós acordarmos, nós precisamos desejar ser corrigidos por Deus, porque essa é a grande certeza de que nós estamos salvos. Deus está nos corrigindo porque somos salvos. Ele não está nos corrigindo para nos salvar, porque a salvação é algo muito anterior. Nós somos salvos antes mesmo de sermos chamados. Nós somos salvos porque existe um livro na Bíblia chamado Livro da Vida, e lá tem o nome de todo mundo que é salvo.
Só que o que a maioria das pessoas desconhece é que esse livro, ele não está sendo escrito, ele já foi escrito antes que Deus criasse a terra. Antes da fundação do mundo, o Senhor pegou o caderninho e escreveu o nome de todo mundo. Quinho, Dona Eliene, Catinha, sabe? Ele foi escrevendo o nome de todo mundo. E aí depois que tudo estava pronto, ele disse assim: agora eu vou criar Adão e vou criar Eva. Mas como é que Deus sabia de tudo? É isso que é ser Deus, Ele sabe de tudo. Mas e se... Meu filho, não existe esse nome para Deus. Se é uma coisa que não... E se Adão não comesse do fruto? E se Noé não construísse a arca? E se Jesus não quisesse morrer na cruz por nós? E se Paulo não se convertesse quando se encontrou com Jesus lá no caminho do Damasco? E se João não resistisse à prisão na ilha de Patmos e morresse antes de escrever o livro de Apocalipse? E se as cartas que Paulo escreveu, 1 de Coríntios, 2 de Coríntios, Colossenses, Filipenses, se perdessem e a gente nunca tivesse Bíblia? Meu filho, não existe se para Deus, só existe o amém. A palavra amém em hebraico significa que assim seja. Quando Deus fala alguma coisa, a única resposta é amém. Domingo, provavelmente, se estivermos vivos, nós vamos iniciar uma série de pregações aqui em cima do livro de Gênesis. E a gente vai aprender lá em Gênesis capítulo 1 que no princípio Deus fez os céus e a terra. Como é que Deus fez os céus e a terra? Rapaz, deu um trabalho. Ele teve que, pegar um programa tipo AutoCAD. E aí ele foi fazendo os montes, e aí foi fazendo as nuvens. Rapaz, não, Deus diz assim: eu quero o céu, eu quero terra. Pronto, fez o céu e a terra. Mas é tão fácil assim? É, porque Ele é Deus, né? Se você fosse Deus, era fácil para você também. Ser Deus é algo totalmente inimaginável para a nossa mente. Algo que a gente só pode contemplar através das páginas da Bíblia. Mas as páginas da Bíblia ainda são uma pequena parte do que significa o ser de Deus. Aquilo que Deus tem nos revelado está escrito nas Sagradas Escrituras, que é como olhar por um espelho. A gente está contemplando e o que a gente tem visto é algo muitas vezes maravilhoso, mas ainda é, desse tamanho do que significa ser Deus. Deus é muito maior do que as Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras é simplesmente a parte de Deus que Ele nos fez conhecer. É só isso que ela significa. E isso pra gente já é o suficiente. Se a gente guardar a palavra de Deus, meus irmãos, a gente está fazendo tudo o que a gente devia fazer. Mas a gente sabe que mesmo toda a palavra de Deus, com a sua preciosidade, com a sua profundidade, ainda é pouco de todo o ser que Deus é. Por isso que nós não podemos olhar para o sofrimento com uma visão minimalista, ou com uma visão emotiva, ou com uma visão romântica, mas a gente tem que olhar para o sofrimento com um olhar maduro, sabendo que aqueles sofrimentos, eles estão na nossa vida não para o nosso mal, mas para o nosso bem. Porque o nosso Deus é um Deus bondoso. Vamos continuar a partir do versículo 17. Afastou a paz da minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu: já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Perceba, meus irmãos, que na nossa correção, normalmente nós passamos por fases. Normalmente a primeira reação do crente quando está sendo corrigido, ela é de desesperança. Sabe, quando a gente está envolto em determinadas situações, a gente perde a esperança. Já encontrei muitas pessoas assim e já me vi muitas vezes em situações assim. Quando eu era surpreendido por determinadas coisas, a nossa reação natural é dizer: eu acho que não vai dar certo mais, eu acho que não tem mais jeito isso, eu acho que não vai acontecer, meu Deus, vida, morte, sabe? Essa é a sensação que muitas vezes vem. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a nossa reação natural, ela é sempre carnal. Por isso que o Senhor nos ensina, e Ele diz assim: irai-vos, mas não pequeis. Porque Ele sabe que quando alguém faz determinada coisa contra a gente, é normal a gente se irar. Mas a gente não precisa pecar.
Por quê? Porque através do Espírito Santo eu posso sujeitar a minha carne à vontade de Deus. O Espírito Santo me dá força para que eu consiga subjugar a minha carne, não fazendo aquilo que é a vontade da carne, mas subjugando a carne para que eu possa concretizar a vontade do Espírito Santo na minha vida. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Agora que fomos lavados pelo sangue de Jesus, agora que fomos regenerados pelo seu Espírito, nós não somos mais escravos do pecado, nós fomos livres. Isso não significa que eu não peque mais, mas isso significa que eu tenho poder para dominar o meu pecado. Se eu orar e vigiar, eu não vou cair em meio às tentações. Se eu estou caindo é porque eu não estou orando e nem estou vigiando. Mas se eu estiver orando, se eu estiver vigiando, eu não vou permitir que a vontade da minha carne prevaleça. E é isso que o cristão precisa ter nesses momentos de adversidade. Ele precisa ter sabedoria. Ele tem que buscar de Deus, porque mesmo quando as fontes naturais, mesmo quando as saídas naturais estão fechadas, Deus pode abrir uma porta onde não tem porta, porque Ele é um arquiteto, sabe? Quando o povo de Deus estava sendo perseguido pelo exército de Faraó, e deixa eu lhe dizer, o povo de Deus não tinha arma nenhuma. O povo de Deus era formado basicamente por escravos e pastores. Antes deles se tornarem escravos na construção das cidades egípcias, eles foram para o Egito, na época lá de Jacó e de José, para cuidar dos seus rebanhos. Se estabeleceram em uma região chamada Gozém, se eu não me engano, e eles começaram a criar os seus rebanhos. Eles eram basicamente criadores de rebanho. E agora, aquele povo está sendo perseguido pela força do exército mais poderoso daquela época, que era o exército de Faraó. E Faraó estava furioso com eles. Estava, como a gente diria, com sangue no olho. E eles chegaram em uma situação de que eles não tinham mais para onde correr, porque era o mar na frente e Faraó atrás. E agora a gente vai morrer. Moisés, você tira a gente de lá para trazer a gente para morrer aqui. Era melhor ficar escravo lá, pelo menos eu estava vivo. E Moisés vai orar ao Senhor e diz: Senhor, o Senhor não trouxe aqui? Como é que é isso, Senhor? E ele disse: Moisés, o que é que você tem na mão? Eu tenho um cajado aqui, ó. Diga ao povo que marche. E quando o povo começou a tocar os seus pés no mar, o mar se abriu. E aquele povo pôde atravessar o mar, a terra seca. Eles não viram aquela saída, eles não sabiam, não tinham um aviso: olha, atravessem o mar, a terra seca. Não, ninguém sabia o que ia acontecer. Mas Deus já sabia. Deus colocou eles em uma situação onde eles não podiam fugir. Essa é a melhor situação. Por quê, meu filho? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Se o crente perceber que tem lugar para fugir, ele foge. A gente vê isso lá em Jonas. Se chegar um navio para Tarsis, meu filho, a gente pega o navio para Tarsis. Olha, Senhor, o Senhor vai entender, né? Quando é que o crente normalmente vai fazer a vontade de Deus? Quando olha para um lado para o outro e diz: não tem mais o que fazer, agora é só a vontade de Deus mesmo. A gente vê isso também naquela mulher que sofria 12 anos de fluxo de sangue. Quando ela gastou o dinheiro dela todo com o médico e não deu nenhum resultado, ela disse: agora é só Jesus. Agora é só Ele. Perceba que na maioria das vezes as pessoas têm buscado ao Senhor na última opção, como última opção. E não tem que ser assim. Se nós somos cristãos, o Senhor é sempre a nossa única opção. Nós sempre buscamos a Ele, porque é do Senhor que vem o nosso socorro. O nosso socorro vem de Deus, que criou os céus e que criou a terra. É assim que a gente faz. Por isso que a nossa esperança, ela é sempre fortalecida quando nós estamos olhando para a direção certa. Se você e eu ficarmos olhando para baixo, de baixo não vem nenhum socorro. Se nós estivermos olhando para os lados, de lado não vem nenhum socorro. Mas se nós olharmos para o alto, nós veremos que sempre há um socorro da parte de Deus para o seu povo. Ele continua, versículo 19: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me dá
esperança. Sabe, meus irmãos, você sabe por que a gente tem na igreja o que se chama Santa Ceia? Aqui na CCVE a gente celebra toda semana, todo domingo de manhã a gente celebra. Por que a gente tem a Santa Ceia? E vocês que já estão aqui há algum tempo, os que não estão ainda, vão aprender isso. Está escrito lá no livro de 1 de Coríntios capítulo 11: fazei todas as vezes isso em memória de mim. Sabe, porque o povo de Deus celebrava, o povo de Deus no Antigo Testamento celebrava a Páscoa todo ano, em memória do que Deus fez no Egito. A Páscoa era uma festa celebrada para comemorar a libertação do povo do cativeiro egípcio, de como Deus, usando o seu servo Moisés, retirou eles poderosamente da mão de Faraó e os guiou em direção à terra prometida, abrindo o mar para que eles passassem e fechando o mar para destruir todo o exército de Faraó. E o povo então anualmente celebrava a festa da Páscoa. Existiam outras festas também que o povo comemorava. O povo comemorava uma festa chamada Festa dos Tabernáculos, que era comemorada porque eles celebravam a manutenção deles no deserto. Durante 40 anos, Deus sustentou aquele povo no deserto com maná e com águas que muitas vezes brotavam milagrosamente da rocha. E anualmente, eles construíam cabanas e eles ficavam uma semana nessas cabanas, lembrando do que Deus fez para eles na época que eles estavam no deserto. Sabe, as festas eram memoriais daquilo que Deus havia feito. A nossa festa aqui, enquanto cristãos, a Santa Ceia, é um memorial daquilo que Deus fez por nós. Por isso, meus irmãos, que a gente tem que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Observar o que Deus tem feito na nossa vida. Observar o que Deus fez na nossa vida. Sabe, meus irmãos, se nós parássemos hoje, sinceramente, e fôssemos escrever em um caderno tudo aquilo que Deus fez com a gente depois que a gente virou crente, eu acho que nem um caderno desse dava para escrever nem metade. Se nós fôssemos sinceros, aquele dia que o Senhor nos livrou de repente de um acidente, determinado dia que a gente orou e Deus respondeu a nossa oração, como muitos meses que a gente achou que não teria condição de fazer determinadas coisas, e o Senhor fez com que determinadas coisas acontecessem de forma miraculosa. Mas o cristão normalmente ele tem problema de memória. O ser humano, ele é muito bom para guardar memórias ruins e muito ruim para guardar memórias boas. Sabe, se alguém te fizer um mal, daqui a um ano você ainda se lembra de detalhes. Isso a gente percebe em briga, por exemplo, de marido e mulher. Aqui só tem marido e mulher crente, então não existe isso na nossa vida, amém? Graças a Deus. Mas se você não fosse crente, o que aconteceria? Às vezes o marido e a mulher estão fazendo lá 50 anos de casado, 50 anos, já estão os senhores assim de idade, e eles estão em uma discussão, e aí vem aquela senhora e diz: você se lembra que quando a gente estava noivo, você foi e olhou para aquele e preferiu ir para a Fonte Nova do que ir para o shopping comigo? E diz: rapaz, tem 50 anos, mas para mim é como se fosse ontem. É impressionante como a nossa memória é boa para guardar o que não presta, para olhar, por exemplo, os defeitos dos outros, a gente deixa tudo guardado na nossa mente. Mas quando Deus faz algo milagroso na nossa vida, a gente esquece tão rápido. Parece que Ele nem fez. Muitas vezes o diabo nos convence que nem foi milagre, que às vezes foi fruto do nosso próprio esforço. Não, isso aconteceu porque eu me dediquei, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. E a gente sabe que não é assim, irmãos. Por isso que ele diz: eu quero trazer à memória o que me dá esperança. E o que nos dá esperança a não ser olhar para a vida do povo de Deus? Sabe, quando a gente estuda o livro de Atos, quando a gente lê as cartas de Paulo, quando a gente lê as cartas de Pedro, quando a gente estuda o livro do Apocalipse, quando a gente estuda muitas vezes a história da igreja,
e ver a história dos valdenses, dos moravianos, ver a história dos puritanos, ver a história de pessoas cristãs que viveram antes de nós e que padeceram coisas que muitas vezes a gente nem consegue imaginar. Tem um vídeo no meu celular que no primeiro momento eu quis tirar, mas ele fica sempre lá e ele é uma receita para mim. Toda vez que eu estou achando que minha vida está difícil, é a vida de um cristão sendo decapitado lá do outro lado do mundo. E todas as vezes que eu estou vendo, analisando a minha vida e percebendo que está difícil, eu olho e digo, não, mas podia estar, minha missão era essa. Porque a Bíblia diz que eu fui chamado para ser como ovelha que está indo em direção ao matadouro. É isso que significa ser cristão. Quando o Senhor Jesus enviou os seus apóstolos, Ele diz, eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Você não está sendo enganado. Você não é um lobo aqui. Você não é leão aqui. Você é ovelha. E ovelha que está indo para o matadouro. Somos entregues à morte o dia todo por amor a Cristo, como está escrito em Romanos. Então o que você está esperando dessa vida? Se você está esperando dessa vida, meus irmãos, o que o rico da parábola de Rico e Lázaro em Lucas 16 estava esperando, só coisas boas. Meu filho, então quando você morrer, só coisas más para você, viu? Mas se nessa vida você tem esperado aflições e comemorado quando o Senhor envia alívio, então pode ter certeza que depois dessa vida o seu alívio vai ser muito maior. O foco do cristão está sempre voltado para a eternidade. É por isso que em Romanos capítulo 5, Paulo vai dizer, e eu quero concluir o estudo de hoje lendo com os irmãos Romanos 5. A partir da semana que vem nós reiniciamos a partir do versículo 22 de Lamentações. Romanos capítulo 5. Com toda a licença do irmão João. Amém. Romanos capítulo 5. A partir do versículo 3. E não somente nisto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Paulo está dizendo aqui, nós nos gloriamos nas próprias tribulações. Como assim você se gloria nas tribulações? Ele vai explicar o que é isso. Sabendo que a tribulação produz perseverança. Meus irmãos, sabe o que eu fico maravilhado na Bíblia? É que a Bíblia, ela não foi escrita por Paulo, ela não foi escrita por Tiago, ela não foi escrita por Lucas, por Marcos, ela foi escrita pelo Espírito Santo. Nós vamos ver esse mesmo texto sendo falado por um homem que nem teve vivência com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo só teve com ele uma ou duas vezes, que foi Tiago. Mas quando Tiago escreve a carta dele, ele diz, olhe, que bom, fique feliz quando passar por todo tipo de provação, porque a provação produz perseverança. A mesma coisa. Sabe, duas pessoas que estavam vivendo em realidades muitas vezes distintas. Um passou a vida toda em Jerusalém, como a história conta, Tiago seria pastor de Jerusalém, passou a maior parte da sua vida lá. O outro, o apóstolo Paulo, era um missionário que passou a sua vida propagando o evangelho às nações, mas eles tinham a mesma visão acerca desses acontecimentos. A tribulação produzia perseverança. A tribulação produzia em nós algo maravilhoso. E a perseverança produz experiência. Quando você persevera no Senhor, você se torna experiente. A palavra experiente aqui, ela é a mesma palavra para a palavra maduro. Maduro no sentido de um cristão amadurecido, preparado para todas as coisas. Só através da perseverança que vem da tribulação é que nós nos tornamos preparados. Como você pode dizer que pode fazer isso se você ainda não passou por isso? Mas quando você passa pelas coisas, então você pode dizer, eu posso. Por quê? Porque eu já passei. Mas a experiência, ela vai chegar no ponto áureo do caminhar cristão, que é a esperança. O cristão que é experiente no Senhor, ou que é amadurecido, ele tem sempre esperança. E a esperança, ela nunca, jamais nos decepciona. Olha, meus irmãos, existe uma diferença muito grande entre expectativa e esperança. Por exemplo, tem gente aqui, quem é torcedor do Bahia?
né? Tem uma pessoa que já levantou o dedinho, está envergonhado porque eu acho que o time empatou ontem, né? E é assim, se o Bahia tivesse ganhado ontem, era assim, eu, Bahia, né? Quem é torcedor do Vitória aqui? Olha aí, porque ganhou ontem, não foi? Aí levantou logo o dedo, né? Então o pessoal diz assim, eu tenho a expectativa que o meu time vai subir para a primeira divisão. Perceba, é uma expectativa, eu acho. Mas quando nós usamos a palavra esperança, pelo menos biblicamente, é totalmente diferente de expectativa. Porque a esperança é em algo que eu tenho certeza que vai acontecer. Eu não duvido, eu sei que vai acontecer. Essa é a nossa esperança. Nós esperamos naquilo que o Senhor nos falou que iria acontecer. E nós temos certeza que vai acontecer, porque o Senhor sempre cumpre aquilo que Ele fala. Por isso que Ele vai dizer, e a esperança não confunde. Em algumas versões diz, e a esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Sabe, o cristão, ele tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo testifica dentro de nós as verdades de Deus, que elas irão acontecer. Sabe, quando Paulo diz, eu sei que todas as coisas cooperam para o bem, ele não estava dizendo eu acho, ele disse eu sei. Eu sei que todos os açoites foram para o meu bem. Se você ler 1 Coríntios 11, você vai ver o que esse homem passou. Eu sei que o naufrágio foi para o meu bem, a picada de cobra foi para o meu bem. Eu sei que quando tentaram tirar minha vida na cidade de Éfeso, e eu me desesperei pela minha própria vida e dos que estavam comigo, aquilo foi para o meu bem. Todas as coisas cooperam para o bem. É isso que o Espírito Santo nos convence. Sabe, é algo que como eu falei para os irmãos, olhar para a vida dos cristãos fiéis que viveram antes de nós é algo que edifica muito a nossa própria vida. E eu que de uns 2 anos não, mas de 1 ano para cá, eu sempre tive uma saúde de ferro. Comparado com as pessoas, eu era um animal, meu apelido era touro porque eu era um animal, eu fazia coisas e não tinha nada, nem dor de cabeça. Mas de 1 ano para cá eu comecei a ter problema de saúde de tudo quanto é jeito. E eu falei, meu Deus, o que é isso? Que eu não estava habituado com essa realidade. E eu fui olhar para a vida de Spurgeon. Spurgeon é um dos principais pregadores. E ele teve problema de saúde de tudo quanto é jeito. E uma pessoa foi entrevistar Spurgeon um dia. Eu acho que eu já contei isso aqui, mas é importante também, tem tudo a ver com o que a gente está estudando. Perguntaram para Spurgeon o que é que ele era mais agradecido a Deus. Ele já era um pregador já de alguma idade. Ele olhou para a sua vida e ele diz, em segundo lugar, eu agradeço muito a Deus pela minha saúde. E aquela moça que estava entrevistando ele disse, tudo bem, em primeiro lugar, o que é que você agradece a Deus? Ele disse, pelas doenças. É o que eu mais agradeço a Deus, as doenças. Uma dessas doenças, inclusive, foi o motivo que ele veio a óbito, com 56 anos de idade. Se eu agradeço a Deus pelas doenças, e aquela pessoa ficou, como assim se agradece a Deus pelas doenças? Ele tinha uma doença que dava muita dor para ele, uma doença que a gente conhece com o nome de gota. Depois eu vou perguntar qual é o CID, pacatinha ali, o que significa, mas ele disse que dá muita dor essa doença, né? Ele tinha um problema de reumatismo também, que diz que dava muita dor, e ele disse, eu agradeço a Deus pelas minhas doenças, porque era o que me fazia me apegar a Ele. Quanto mais eu sentia dor, quanto mais eu sofria, mais eu buscava o Senhor. Quando eu tinha um pouquinho de alívio, normalmente a minha mente desviava, mas eram nos sofrimentos que eu via a minha comunhão com Deus melhorando. É assim que a gente olha para as nossas adversidades. Não como oportunidades de amaldiçoar, mas como oportunidades de bendizer. Aqui está o nosso irmão que está fazendo estudo, doutorado na carta de Jó, né, no livro de Jó. E Jó, ele agradeceu a Deus por todos os sofrimentos que havia acontecido na vida dele. Jó perdeu em um único dia todo o seu dinheiro, toda a sua família. A sua esposa olhou para ele e diz, amaldiçoa o teu Deus e morre. Meu irmão, para uma mulher virar para o marido e dizer isso, quer dizer que o negócio estava ruim, viu? Mas Jó disse, você está fora de si. Tudo que a gente tem foi porque Deus deu. Se Ele achou por bem nos tirar,
Bendito seja o nome do Senhor. E nada disso Jó pecou. Agradecer a Deus e bendizer a Deus quando as coisas estão indo bem, meu irmão, até o ímpio faz isso. Eu sempre trago esse exemplo. Você já viu quando um jogador de futebol faz o gol? Sabe? Obrigado, Deus! Mas e aí quando ele sai de lá, ele vai para boate, ele vai para prostituição, ele vai fazer todo tipo de abominação. Sabe, agradecer a Deus quando as coisas estão indo do jeito que a gente quer, é o que o ímpio mais faz. Mas agradecer a Deus quando as coisas estão indo do jeito que a gente não queria que acontecesse, só um cristão pode agradecer. Só um cristão pode olhar para os seus problemas e dizer: eu sei que de alguma forma isso está cooperando para o meu bem. Eu posso até não enxergar. Senhor, eu não estou compreendendo o que o Senhor está fazendo na minha vida. Senhor, eu ainda não estou entendendo o que o Senhor quer me ensinar, Senhor. Mas eu sei que isso está cooperando para o meu bem. Essa é a atitude de um cristão. Ele não está aqui para se debater em relação ao seu sofrimento, mas para se entregar mansamente àquele que está no controle de todas as coisas. A Bíblia diz, meus irmãos, que as coisas não acontecem por força nem por violência, mas tudo acontece pelo Espírito do Senhor. Por isso não adianta a gente se debater contra a vontade de Deus. Nós precisamos aprender a amar essa vontade, a aceitá-la e a enxergar cada vez mais essa vontade como boa, perfeita e agradável. Se o Senhor está nos colocando em uma situação desconfortável, desfavorável ou até vergonhosa, Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe o que está fazendo. Deus sabe o que está fazendo. E a gente precisa cada vez mais confiar nisso. É isso que vai trazer esperança para o nosso coração. A nossa vida não é fruto do acaso. As coisas que acontecem conosco não são obras do acaso. Mas as coisas que acontecem conosco estão debaixo de um controle absoluto de um Deus que é todo poderoso e que nos ama de verdade, nos ama de uma forma que a gente nunca vai compreender, nos ama de uma forma que nem a gente se ama. É assim que a gente olha para as adversidades na nossa vida, como formas de crescimento, como formas de nos aproximarmos ainda mais de Deus. Sabe? E o que eu vejo, meus irmãos, principalmente na minha vida, cada um analise a sua própria vida, em relação a isso, a gente tem sofrido tão pouco. Sabe? Minha vida é tão difícil porque eu não como o que eu quero, eu não durmo onde eu quero. É mesmo, meu filho? Então essa é toda a sua dificuldade. Você não come o que quer e não está indo onde você quer. Mas me mostre aí os seus grilhões. Onde é que está a sua... Você está aprisionado? Você está amordaçado? Me mostre as marcas de Cristo. Você, por acaso, quando você foi pregar a palavra de Deus, se é que você pregou a palavra de Deus, alguém lhe prendeu e lhe deu um monte de açoite nas costas? Alguém já lhe ameaçou e disse: se você continuar pregando o Evangelho, eu vou degolar você? Cadê o nosso sofrimento por amor a Cristo? Sabe, eu sei, meus irmãos, é muito difícil a gente vencer a nossa carne. Mas, meus irmãos, ainda é tão pouco. É tão pouco que a gente faz para o Senhor, que chega a ser muitas vezes agressivo determinados pedidos. Por isso que a gente tem que parar e pensar: o que é que a gente está fazendo da nossa vida? Será que a gente está vivendo a nossa vida para a glória de Deus, ou a gente está vivendo a nossa vida para a nossa própria glória? Será que a gente está vivendo a nossa vida para obedecer a Deus, ou a gente está vivendo a nossa vida para que Deus obedeça as minhas orações? Porque a gente já chegou nesse nível. A gente sabe de igrejas, eu não vou falar nomes aqui, que determinam as coisas. Eu determino que seja assim. Eu ordeno que seja desse jeito. Você faz o quê, rapaz? Você não está mandando no seu cabelo se cai ou se fica e está dizendo que determina o quê? Nós deixamos de ser quem nós deveríamos ser, que era servos, e queremos agora ser senhores da nossa própria vida. Mas a Bíblia não nos deu essa opção. A Bíblia diz que só tem um Senhor, que é Deus. Por isso que a gente tem que se examinar essa manhã.
Eu tenho certeza que todos vocês estão sofrendo alguma coisa. No mínimo vocês estão sofrendo por me suportar por 1 hora. Amém? Mas, independente desse sofrimento, olhe para os outros sofrimentos da sua vida e analise o que eles têm produzido em você. Porque esses sofrimentos, como a gente viu aqui em Romanos, eles têm que produzir perseverança, eles têm que produzir esperança, eles têm que produzir experiência. O que esses sofrimentos estão fazendo na sua vida? Em outra passagem diz que o sofrimento segundo Deus opera arrependimento para a salvação. O que o sofrimento que Deus tem enviado para você tem feito com você? O que eu vejo muitas vezes é que o sofrimento na vida de determinadas pessoas tem transformado essas pessoas em mais duras ainda. Como está escrito em Mateus 24, 12, se eu não me engano, e por se multiplicar a maldade no mundo, o amor de quase todos se esfriaria. E a gente tem percebido isso dentro da igreja. O sofrimento em algumas pessoas da igreja tem endurecido ainda mais o coração da pessoa. Mas não tem que ser assim. O sofrimento nunca é para endurecer, sempre é para amolecer o nosso coração, para nos tornar cada vez mais sujeitos à vontade de Deus. Por isso, meus irmãos, que nós venhamos a pensar. Se você deixou Tico e Teco em casa, pegue ele de volta e comece a pensar na sua vida. Pensar a sua posição hoje diante de Deus, como é? Você hoje se consideraria amigo de Deus ou inimigo dele? A gente sabe, não, eu sou amigo de Deus. Então, se você é amigo é porque você está obedecendo, né? Porque o amigo de Deus é aquele que obedece a Deus. Não, mas eu não sou inimigo, não. Não, vamos ver. O amigo do mundo é inimigo de Deus. Você é amigo do mundo? Então é assim que a gente tem que se analisar. Esse povo estava sendo corrigido porque eles se tornaram amigo do mundo. Eles desprezaram a palavra que Deus enviou para eles. Eles constantemente endureceram a sua cerviz e não se submeteram à vontade de Deus. Agora eles estavam sendo corrigidos duramente. Por isso que a gente tem que ter cuidado em relação à resposta que a gente está dando em relação à correção de Deus. Vamos orar.